50 anos, o mundo conhecia uma nova maneira de evangelizar. A renovação carismática católica se consagrou como uma corrente de graça que atrai milhões de pessoas. No Brasil, estima-se que quase 1 milhão de fiéis são carismáticos. A partir de hoje, a gente começa a conhecer um pouco mais dessa história e das pessoas que contribuíram para esse crescimento. É a estreia da série RCC 50 anos. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Que o Espírito é a lição de amor. A renovação para mim não é um movimento, ela é uma espiritualidade. Foi uma mudança de mentalidade. Foi realmente uma renovação carismática católica. O que se viu e ouviu nos últimos 50 anos é parte fundamental na história de uma das expressões mais significativas da Igreja Católica. Um movimento reconhecido pela maneira de manifestar a fé. Nos gestos, na linguagem própria, na intimidade com Deus, com uma identidade marcada pela ação do Espírito Santo. Essa novidade para os católicos do mundo inteiro criou raízes nos Estados Unidos. Em fevereiro de 1967, ainda sob efeito do Concílio Vaticano II, estudantes da Universidade de Duquesne, na Pensilvânia, se reuniram em retiro espiritual. Após intensa oração com propósito de renovação dos votos de batismo e crisma, foram surpreendidos pela ação reveladora do Espírito Santo de Deus em um novo Pentecostes. Os relatos daquele fim de semana foram repassados em carta 2 meses depois. Os estudantes contam que orações que nunca tinham coragem de falar em voz alta saltavam aos lábios e que os dons do Espírito poderiam ser manifestados. Pat Mansfield até hoje prega ao mundo o que viveu. The mighty baptism of the Holy Spirit. O poderoso batismo do Espírito That's Santo. what introduces us to the love of Jesus. É quem nos introduz, que nos apresenta ao amor de Jesus. Aos poucos, a notícia se espalhou. Padre Eduardo Dougherty, estudante de teologia no Canadá na época, viajou aos Estados Unidos para conhecer e se impressionar com a renovação carismática. Saímos para uma sala e os jovens universitários impuseram as mãos sobre mim. Eu senti uma paz profunda. 2 anos depois, em 69, veio ao Brasil com uma nova missão. Com 2 livros, A Cruz e o Punhal e A Glow with the Spirit, iluminado pelo Espírito Santo. E Padre Eduardo, então, agora, vem com a experiência, né? E começa a ensinar o exercício dos carismas, a se abrir à graça do batismo, né? Encantado com o que ouviu sobre os estudantes americanos, Padre Haroldo teve em sua própria experiência a confirmação da ação do Espírito. Eu cometi a minha vida ao Divino Espírito e pedi um grupo de jovens rezar um fim da semana comigo no Espírito. Foi uma coisa fantástica. Um desses jovens era o padre salesiano Jonas Abib. Eu era um padre que não rezava. Eu comecei a orar como nunca tinha orado na minha vida. Uma expressão tão grande precisava avançar. As experiências de oração ajudaram nessa tarefa. Padre Jonas e eu dávamos retiros aos sacerdotes e freiras em muitos lugares. No Vale do Paraíba, para o sul de Minas, para o norte do Rio de Janeiro. Depois começaram os convites para fora. As pessoas que passavam por essa experiência voltavam e começavam os grupos de oração, tanto nas paróquias, como nos prédios, nos condomínios. Os grupos de oração deram origem às comunidades carismáticas, importantes para o desenvolvimento e propagação da RCC. Assim, ainda na década de 70, o movimento se estruturou.
Começavam os primeiros congressos fora do país, com cada vez mais participantes. Os anos 80 ficaram marcados pela consolidação de encontros nacionais e internacionais. A partir da década de 90, o movimento ganhou mais força no Brasil, quando atingiu milhões de pessoas. Nessa época, havia uma preocupação em reunir os adeptos em grandes encontros de oração. Assim surgiram os cenáculos, dias de pregação e louvor que entraram para a história da RCC. A onda de evangelização do século XX chegou aqui em São Paulo às praças esportivas. O estádio do Morumbi protagonizou momentos fundamentais nessa história ao receber mais de 100 mil pessoas durante os encontros. A chegada do novo século serviu para fortalecer a RCC. Os encontros de oração se modernizaram. A evangelização se estabeleceu na internet como um processo de maturidade do movimento. É justamente o trabalho que o Espírito Santo faz. Então, notou-se que é necessário a nossa presença também nos meios das redes sociais e de uma forma específica, mais abrangente, em toda a internet. Os meios de comunicação é pela força do Espírito Santo que foram feitos. Para um tempo novo, um novo local. Há 7 anos teve início a construção da sede nacional, que deve ser inaugurada em 2 anos, contando com centro de formação, capela dedicada a Nossa Senhora de Pentecostes e memorial da história do movimento. Com capacidade para 5 mil pessoas, o espaço localizado na cidade de Canas, no interior de São Paulo, foi uma inspiração divina. A graça da Renovação Carismática Católica, ela surge com grande força aqui no Vale do Paraíba. Tinha que ter uma sede nessa região. E apesar de todo o crescimento visível aos olhos de cada fiel carismático, a renovação chega aos seus 50 anos com muito a fazer. Nós temos 1 bilhão de pessoas a serem conquistadas. E querendo ou não, a Renovação Carismática tem essa missão.